quem não me conhece ainda, eu sou Lena Vilela, eu sou educadora em sexualidade, tenho aqui os meus canais, estou agora ao vivo, tanto no Instagram, quanto no Facebook e quanto no YouTube. Então, a proposta de hoje é a gente conversar sobre essa questão dos erros dos nossos filhos. O que a gente faz com eles, né? Como é que a gente pode ver que ele vai errar, está ali na nossa cara que ele vai errar, que a decisão que ele está tomando não é a melhor decisão para ele, e como é que a gente faz diante de uma circunstância como essa? O que pode favorecer o crescimento do nosso menino e da nossa menina? Então, hoje nós vamos conversar sobre essa questão. E o que isso tem a ver, né, com sexualidade e com a puberdade? A gente vai ver ao longo dessa live que tem tudo a ver, né? Se você está falando de sexualidade, que é uma das suas características, os relacionamentos que a gente estabelece com a gente mesmo e com os outros, diante de situações e sentimentos, né, que ocorrem, a gente vai ver que a gente ter filhos que sabem lidar com seus erros pode ajudá-lo a se tornar pessoas muito mais responsáveis, né, e tranquilas nesses relacionamentos que eles vão estabelecer. Então, é por esse sentido que eu resolvi trazer essa conversa. Né? Então, vamos dizer, o que a Lena está falando aqui de deixar os nossos filhos errarem? Né? Então, é nesse sentido que eu trouxe esse papo, né, para a gente conversar aqui, para que a gente possa olhar para os nossos meninos e dar a eles, e as nossas meninas, né, e dar a eles a oportunidade de escolha. E eles só, porque mais cedo ou mais tarde, eles vão estar fazendo essas escolhas. E essas escolhas, quer vocês queiram ou não, elas vão acontecer. E se a gente não olha para essa questão agora, como é que fica quando eles se tornam, de fato, adolescentes, né? Como eu sempre falo aqui com vocês, quando o parto acontece e eles vão para o mundo. Né? Então, nesse sentido que eu achei importante trazer essa conversa aqui com vocês. Mas não é uma conversa fácil, né? Não é uma conversa fácil, é uma conversa que leva a gente a fazer reflexões, e não uma ação direta, né? Então, essa história, né, o que me chamou a atenção foi lendo uma frase, né, que se atribui ao Gandhi, que diz assim: pai sábio deixa que seus filhos cometam erros. E essa frase, né, que foi atribuída ao Mahatma Gandhi, ela traz aí uma reflexão para a gente. Poxa, por que eu vou ser sábio se eu deixar meus filhos cometerem erros? Né? E é claro que ele não quis dizer com isso que a gente vai empurrar os nossos filhos para um precipício, para uma situação, como é que eu diria, de risco graves. Mas como eu falei, de oportunidade, da gente poder, dentro do nosso papel, orientá-lo, protegê-lo, né? Se manter por perto, dando a eles condições de entender o que está acontecendo e poder, então, tomar decisões que sejam mais assertivas para a vida deles. Né? Mas o nosso papel é um papel de estar próximo, para, caso eles precisem de ajuda, a gente socorrer. Isso me remete muito, não é? Quando as crianças são pequenininhas. Então, a gente vai ver, por exemplo, quando elas começam a caminhar, que a gente tem pais e mães, não é? Que quando a criança começa a caminhar, sabe, está o tempo inteiro ali cercando, não deixa que ela caia, não deixa que ela, sabe, tropece, está sempre o tempo todo ali alertando. E isso faz com que a criança não aprenda por ela mesma reconhecer o seu espaço, né? E aí o que acontece? Essa criança, ela não aprende a caminhar. Toda vez que ela vai passar num degrau, né, num batente de uma porta, ela fica condicionada não a olhar para aquele lugar e ver se tem batente, né, mas sim ao comando da voz da mãe ou de quem cuida, dizendo, olha o batente. Né? Então, o que ela aprende? Ela aprende a condicionar a sua conduta àquele comando, e não a aprender
que ali existe no seu espaço algo que ela precisa prestar atenção, senão ela pode se machucar. Né? Então é nesse sentido que eu trago aqui para vocês, né, essa conversa, para que a gente ajude os nossos filhos a encarar os seus erros com mais tranquilidade e aprender, né, principalmente aprender a lidar com esses erros. Né? Porque assim, por mais assustador que isso seja, os nossos filhos vão errar de qualquer jeito. Agora, se a gente não ensina as nossas crianças e os nossos púberes a lidar com esses erros, isso vai tornar essas crianças, né, adultos com uma série de situações que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Por que o Mahatma Gandhi ele insistia nessa colocação, né? E essa frase dele foi uma frase tão apoiada? Porque, de fato, né, errar é humano. Embora seja uma frase aí que a gente ouça o tempo inteiro, errar é humano, faz parte do nosso desenvolvimento. Só que tem um problema. A gente não foi criado para errar, não é? A gente sempre foi criado para acertar. E a gente também cria os nossos filhos só para acertar. E com isso, a gente acaba sofrendo. Né? Embora essa seja uma característica humana, a gente sofre muito com os erros dos nossos filhos, com os nossos erros, né? Com os erros que a gente comete na vida. E aí, a gente não aguenta, né? A gente não aguenta ver o sofrimento de uma pessoa que a gente ama, não é? Se a gente acha que a gente pode evitar, se a gente acha que pode fazer com que ele não sofra. Né? Um outro exemplo, assim, bem bobo, por exemplo, né, a criança pega um limão e vai botar esse limão na boca. A gente está vendo ali, a gente não aguenta olhar para aquilo, ver que ele vai se machucar com aquele limão, porque vai arder, porque vai ser azedo, porque a casquinha do limão pode ferir. E aí o que a gente faz? Dá um tapinha na mão ou simplesmente puxa o limão da mão dele. Não, não faz isso, não coloca esse limão na boca. Então o que é que acaba acontecendo? Essa atitude não faz ele aprender que limão é algo que ele não deve colocar na boca. Ele só entendeu que ele fez alguma coisa e que a gente foi lá e tirou. Mas ele não aprendeu por que ele não poderia colocar esse limão na boca. Né? Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos nesse sentido deles entenderem o porquê daquelas circunstâncias e que se ele erra, né, isso não tem nada demais. As pessoas podem errar e podem acertar. Tem erros que são, como é que diria, não tem nada demais, não, porque dependendo de certos erros, principalmente quando a gente se torna adulto, pode ter consequências muito graves. Mas eles precisam aprender a saber que tem determinados erros que eles podem cometer, que mesmo que eles cometam, a gente não vai deixar de amá-los, a gente não vai deixar de querer bem, a gente não vai, isso não é algo vergonhoso, que isso faz parte do processo de crescimento deles, em vez da gente ir lá e resolver tudo. Porque quando a gente resolve tudo para os nossos filhos, o que acaba acontecendo? Os nossos filhos, ele, sabe, começa a achar que ele é invencível, ele começa a achar que tudo papai e mamãe vai resolver para eles. Então, quando eles tomam consciência de que eles erram, eles também tomam consciência de que eles não são perfeitos. Agora, se a gente nunca deixa os nossos filhos errarem, está sempre ali, né, para encobrir os erros dele, colocando a culpa sempre na outra pessoa, tirando dele da reta, né, como diz a história, sem deixar que ele assuma e perceba aquilo que ele fez, o que vai acontecer? Ele não vai aprender. Né? Ele vai errar e continuar errando, e a gente resolvendo os erros e encobrindo os erros, sem que eles aprendam com esses erros que eles estão colocando. Né? Eu sei que nenhum pai, nenhuma mãe quer ver os seus filhos errando. Eu sei que tudo que a gente mais quer é que eles acertem. Mas essa nossa ansiedade de tudo que a gente mais quer que eles acertem faz com que muitas vezes eles não se atrevam na vida. Faz com que muitas vezes eles fiquem altamente dependentes de nós. Faz com que eles muitas vezes não saibam lidar com a vida deles.
E é isso que a gente precisa ensinar. E é nesse sentido que eu estou trazendo esse assunto. Boa tarde, Ana Rita. Muito obrigado por partilhar os conhecimentos e o cumprimento. Cumprimentos de Portugal. Ai, Ana Rita, tudo bem? Meus cumprimentos também daqui de Maceió, né? Alexandre também entrou aqui. Muita gente aqui pelo Instagram que não deu nem para eu dar um boa tarde adequadamente para todos vocês. Um boa tarde para todo mundo, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa live. E a conversa sobre uma conversa até polêmica, né? Porque como que eu vou deixar meu filho errar? Né? Mas é claro que esse erro é um erro controlado. É a gente gradativamente ver que ele tem desafios na vida deles, que eles precisam fazer uma escolha, ou se eles vierem nos contar que eles fizeram alguma coisa e que aquilo que eles fizeram não bate com a expectativa que a gente tenha ou com os nossos desejos, não é? A gente conseguir acolhê-los e não tentar super protegê-los, não deixar ele fazer nenhuma escolha, porque a gente sempre acha que eles ainda não sabem escolher, ou mesmo, não é? A gente achar que porque ele escolheu e errou, a gente fica brava com eles, a gente fica irritada, a gente, sabe, proibi-los de continuar fazendo aquilo que eles estão fazendo, não é? Eu lembro muito nessa época, né, da puberdade, que a minha filha, era ela e um telefone, né? Ela e todos os amigos da mesma idade. E meu filho também, mas ela gostava mais de conversar. E eu lembro que a conta do telefone veio altíssima, né? Quando chegou no final do mês. E o meu ex-marido, ele dizia assim, vamos tirar o telefone da Paula. A Paula não pode mais usar o telefone. Não sabe usar, então vamos tirar. Desculpa. E aí eu falei para ele, não é assim que ela vai aprender, sabe? Você vai proibir. A gente sai de casa, ela pega o telefone e liga, sabe? Não é assim que ela vai aprender a usar o telefone. É a gente ensinando como é que se usa o telefone e por que ela não pode ficar tanto tempo, que ela vai poder entender as circunstâncias e fazer uma tomada de decisão, né? Uma escolha mais assertiva. Então, quando a gente super protege os nossos filhos, né, seja impedindo que ele faça alguma coisa ou acobertando os erros que ele cometeu, isso é muito ruim, não é? Isso é muito ruim e faz com que eles, sabe, não tenham a oportunidade de desenvolver essa capacidade de poder lidar com os erros, de poder lidar com as situações da sua vida. Não é? A superproteção, ela tira essa capacidade dos nossos filhos de aprenderem com os erros. E isso, como eu disse para vocês, é perigoso. É perigoso porque pode dar esse tipo de entendimento de que ele pode tudo, porque papai e mamãe resolve, não é? Que ele é um invencível, ou então ele pode ter aí, né, uma perda, né, da sua capacidade de tomar iniciativas. E aí a gente vai ver que passa, sabe, tem aquelas pessoas, por exemplo, a gente vai ver a repercussão disso naquelas pessoas, por exemplo, que passam o dia reclamando de tudo. Reclama do dia, reclama porque está calor, reclama porque está quente, reclama porque a internet tem um monte de gente chamando eles, reclama porque não tem internet, reclama porque não gosta do que está fazendo, não gosta de estar com os amigos, outra hora só quer estar com os amigos, ou seja, está sempre naquela inconstância. Né? Adulto, então, a gente vai ver que é aquele que, sabe, reclama do emprego que tem, reclama, sabe, do calor que está fazendo, reclama do frio, reclama... Ou seja, pessoas que estão, sabe, reclama do seu relacionamento com seu namorado, com sua namorada, com sua esposa, com seu marido. Ou seja, nada na vida dessa pessoa parece que é algo bom, porque é como se, sabe, não partiu dela. Não foi ela que brigou por aquilo, não foi ela que foi em busca daquilo.
Alguém decidiu por ela e aqui fica aquele vazio. Então essas pessoas acabam reclamando, reclamando, reclamando. Né? Eu acho que a gente conhece algumas pessoas na vida que cometem esse tipo de situação. Não é? Se vocês conhecem alguém que faz isso, coloca aí nos comentários. Vamos conversar um pouquinho. Esse é um assunto que não é um assunto de sexualidade, né? Um assunto de vida. E eu queria muito compartilhar isso aqui com vocês. Então, esse entendimento é um entendimento no sentido da gente querer que essas pessoas se percebam, né? E outra coisa dessas pessoas que reclamam, né? Que é a coisa mais difícil, que é característica de quem não aprendeu a lidar com seus erros, é exatamente aquelas pessoas, sabe? Que reclama, 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 mas não faz nada, absolutamente nada para mudar. Né? Então, quando eles são pequenos, o que a gente tem que fazer? A gente precisa, reclamou, então senta e vamos conversar sobre essa reclamação, que a gente chega já nesse como lidar com isso, tá? Então, tem pessoas que a gente vê que elas estão ali, estão sofrendo de fato com aquilo que está acontecendo com elas, mas também, por outro lado, não tem coragem de se arriscar. Detesta aquele emprego, mas jamais vai pedir demissão, porque não sabe o que pode acontecer. Detesta estar com aquele amigo, mas também não deixa aquele amigo de lado e vai buscar outro, porque não sabe se esse outro vai corresponder às suas expectativas. Ah, sofrer assim é melhor... Sabe quantas mães, né, quantas mulheres eu vejo nos seus casamentos infelizes e dizendo, não, é melhor sofrer com esse que eu já conheço do que pegar um outro e sofrer com outro. E nem preciso ir longe, com funcionários. Sabe, a gente está ali, não está satisfeito, mas não toma uma atitude. Reclama, mas não toma uma atitude. Seja para mudar, seja para ensinar, seja para fazer com que aquilo aconteça de forma diferente. Então, isso são resquícios dessa educação que a gente tem aqui na nossa sociedade, que é uma educação de superproteção dos filhos. De fazer com, sabe, o nosso objetivo é como se nosso filho errar, é um atestado de que a mãe é uma mãe incompetente. Então a gente fica no pânico de não deixar os nossos filhos errarem. Jamais ninguém vai poder ver isso como uma fragilidade do meu filho. Então eu preciso proteger para que ele não aparente que ele toma decisões erradas. E aí a gente acaba super protegendo em vez de ensinar. Não é? Então essas pessoas tendem a não se arriscar. Não é? E já diz o ditado, quem não arrisca não petisca, não é? E é interessante porque eu não sabia o que era petiscar. Aí fui lá ver o que era petiscar. É acertar no alvo. Então você só vai acertar se você se arriscar. Se você não se arriscar, você nunca vai acertar na sua vida. Você vai estar sempre inseguro, sempre sem saber, sempre perguntando para o outro qual é a melhor forma, qual é a melhor conduta, qual é o melhor espaço. Então, quem se arrisca, né, petisca. Quem se arrisca, um dia acerta. Não é? Então, eu estava assistindo uma live, e eu acho que era uma live do Karnal, e ele falando sobre essa questão da gente, dessa dificuldade que a gente tem em lidar com os erros, e ele trazendo, então, um conceito de que sábio é aquela pessoa que aprendeu com consecutivos erros que teve na sua vida. Então, errar não é uma coisa vergonhosa, não é? Errar é algo que faz parte da nossa vida. O que a gente precisa é saber lidar com esse erro, não é? Então, eu estava vendo aqui também hoje, quando eu estava preparando essa live, que tinha uma pesquisa, né, que foi desenvolvida pelo Instituto Americano de Pesquisa, e que nela eles encontraram uma forte correlação entre os pais que estão envolvidos demais com os filhos, ou seja, aqueles que tomam as decisões pelos filhos, aquele que superprotege, com a vida do seu, superprotege na vida dos seus filhos, superprotege os seus filhos, né? E com jovens com problemas, como, por exemplo, dificuldade de dizer não, com dificuldade, né, em fazer amigos. E eu vejo aqui tantas mães me questionando, Lena, meu filho é muito só. Por que será que meu filho é muito só? Né? É uma forma da gente refletir. Eu lembro que a semana passada
Na live que eu fiz, eu trouxe essa questão do adolescente só. Não foi na live passada. Foi em um dos meus vídeos curtinhos que eu coloquei que um adolescente só é um problema, mas acho que na live passada também eu trouxe alguma coisa nesse sentido. E teve mães que colocaram, né, o quanto seus filhos são sós e que ela não consegue mudar essa circunstância. Então, provavelmente, eu não sei, nem sempre o filho está só porque ele não sabe fazer escolhas ou só porque ele não tem segurança nas suas escolhas. Mas esse, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito importante da gente olhar. A gente olhar como é que está o nosso menino, como é que está a nossa menina. Que habilidades ele tem para poder se envolver com grupos, por exemplo, né? Como é que ele se encontra? Sabe, quando conversar com ele e tentar entender o porquê que ele fica só, do que ele tem medo, né? E mostrar para eles que não é só mostrar, mas junto com eles ir buscando alternativas de como sanar essa dificuldade que ele está encontrando. A gente vê, por exemplo, essa questão da gente super proteger demais os nossos meninos e as nossas meninas e de achar que eles não podem errar, principalmente isso, né? Achar que eles não podem errar. O que acaba acontecendo? A autoestima vai lá para baixo. Então, veja, tudo é uma consequência, como é que eu diria, engatilhada, né? Uma coisa na outra, que vai fazendo com que os nossos meninos e as nossas meninas, principalmente nesse momento da adolescência e na puberdade, onde as transformações estão acontecendo, que vai acabar causando desconforto, causando falta mesmo de crença em si próprio. Eles não acreditam neles mesmos. Já tem um corpo que está aí todo diferente, um pensamento que está todo turvo, e ainda por cima, não é? Ele vem de uma educação onde não se acredita nele, não se acredita que ele possa fazer escolhas. Então tudo isso vai culminando numa série de problemas que baixa a autoestima desse adolescente, mexe com a ansiedade, e tudo isso, gente, vai interferir na sexualidade desse garoto e dessa garota. Porque, como eu falei para vocês, sexualidade envolve relacionamentos, envolve o bem-estar com você próprio, envolve o bem-estar com o outro. E se você é uma pessoa que não se acredita, não é? Ou que as pessoas quem você traz de uma forma significativa não acredita em você, porque você cometeu um erro ou porque você acham que você não tem essa capacidade, e em vez de desenvolver essa capacidade, te super protegeu, isso vai criar problema mais adiante, sem dúvida nenhuma, nesses relacionamentos desses jovens. Deixa eu só ver aqui que tem umas colocações. Boa tarde, Helena. Minha menina tem 11 anos, uma criançona. Tento entrar neste assunto ou perguntar das conversas nas escolas, mas não rola. Mas não diz nada. E o Alexandre colocou: digo que qualquer dúvida ficar à vontade para me perguntar. Mas por que será que ela fica em silêncio absoluto? Medo. Alessandra. Provavelmente medo de lhe decepcionar, ou constrangimento com o assunto, ou muitas vezes é a forma como você pergunta, né? A forma como você está abordando, está trazendo esse tema. Muitas vezes a gente vai conversar com os nossos meninos e as nossas meninas e a gente olha para eles como se eles estivessem enxergando o mundo através dos nossos olhos. E eles não estão fazendo isso. Eles estão enxergando o mundo através dos olhos deles. Então, é importante que a gente veja o que é que eles estão vendo com aquele assunto. É por isso que eu tenho o Papo Firme, né, que é esse meu método que eu criei para ensinar a gente a conversar, ensinar as mães e os pais a conversarem com seus filhos sobre sexualidade. Porque, além de tudo, ainda é um assunto que pode trazer constrangimento em função dos conceitos. Às vezes a mãe diz: ah, Helena, mas eu na minha casa, eu trato tudo com a maior naturalidade. Da onde que ele vem com esse conceito que é um conceito de vergonha, um conceito de que é uma coisa ruim ou de que é uma coisa que não é para ser falada?
às vezes ele também ouve lá fora, né? E como ele está ouvindo lá fora, às vezes ele traz também, ele incorpora esse conceito. Eu não sei se vocês assistiram alguma das minhas lives, onde eu falo de educação e sexualidade, e eu mostro que a educação e sexualidade, ela não vem só da gente, não vem só dos pais para os filhos, vem de todas as pessoas que se tornam significativas na vida deles. E os amigos, por exemplo, são pessoas significativas, que podem trazer conceitos de sexo e de sexualidade das mais diferentes formas, e numa linguagem que eles entendem e que eles acabam percebendo que pode ser algo que eles não tenham que trazer para dentro de casa. E aí podem ficar constrangidos. Outra questão é o medo de desapontar. Então elas às vezes não falam nada, fica muda, porque é o medo de desapontar, de dizer coisas que você não concorde, ou de falar algo que você possa deixar, sabe, que possa lhe decepcionar e com isso perder o seu amor. Então tem muitas questões que estão envolvidas nessas circunstâncias, e principalmente entre essas situações está a forma como a gente aborda. Por isso que no Papo Firme, que aliás, se alguém tiver interesse nesse meu método, tá aí disponível para vocês adquirirem. É só quem está no Instagram, é só clicar aí na minha bio, e quem está aqui no Facebook, no YouTube, me manda um direct que eu mando para vocês o link da página para adquirir, tá? Então veja bem, a forma como a gente fala com os nossos meninos e as nossas meninas vai fazer com que eles percebam se a gente dá conta ou não de conversar sobre esse assunto. Se a gente vai permitir que eles errem ou não sobre esse assunto. E se aquilo que eles estão querendo trazer, ou aquilo que ele pensa em trazer, eles podem imaginar que você vai considerar que é errado, isso pode fazer com que a sua filha fique mais trancada, que a sua filha não converse com você, tá? A Sandra colocou, minha filha não quer acordo, acha que está sempre certa. Ela tem 10 anos. Pois é, Sandra, eles vão achar que estão sempre certos, né? Eles estão numa fase da vida que é uma fase onde o cérebro deles está se formando e eles estão ali, e está ali dizendo, seja autônomo, vá buscar você próprio a sua autonomia, vá buscar você próprio, sabe, as suas escolhas. Vá você sozinho resolver o que é que você quer vestir, o que é que você quer comer, o que é que você quer fazer. Então, o que acaba acontecendo? A gente estava acostumada, como mãe, a lidar com eles, onde a gente era quem ditava tudo. E aí, até um certo momento, eles nos aceitam e aceitam as nossas colocações de muito bom grado. Mas, à medida que vão crescendo... Nossa, eu já estou com um pigarro horrível. À medida que eles vão crescendo e que eles vão, como é que eu diria? Percebendo que eles enxergam o mundo não do mesmo jeito que você enxerga, eles muitas vezes podem discordar de você. Agora, o fato dela achar que é dona do mundo não dá a ela... Quer dizer, pode até dar o direito, mas não o dever de você concordar com isso. Né? Então, é importante que a gente esteja junto, é importante que a gente acolha, é importante que a gente oriente. Então, se ela acha que ela é a dona do pedaço, né? Ou se ela acha, né, que ela está sempre certa, um primeiro momento, reflita como foi. Maria, hoje está difícil, hein? Reflita como foi a sua criação com ela, em termos dessa questão dos erros. Se para ela, não é? se houve, porque às vezes a gente acha que quando eles são criança, a gente bota eles tão lá em cima, né? Que eles são o máximo, que eles são perfeitos, que eles isso, que a gente acaba incentivando esse tipo de postura. Por outro lado, não ter né, a possibilidade de fazer escolhas, sempre quem escolhe é o outro, também pode ser algo que, sabe, deixa essa pessoa insegura. Agora, ela está no momento onde ela quer fazer escolhas. Aí vem a questão, ela não quer acordo. Ou ela fazer escolhas, eu acho que isso é bem saudável,
né? É bem bom mesmo que isso aconteça. Agora, não querer acordo é sinal que ou ela, né, está num espaço onde todo mundo acaba cedendo aos desejos dela, né, que são a questão dos limites, porque tudo na vida tem limite, né? Então a gente vive numa sociedade em relação com o outro, então não vale só o querer de uma pessoa, tem a ver isso também com o quanto esse querer vai afetar as relações e o envolvimento com as outras pessoas que estão no seu entorno. Então é importante que a gente traga para ela, bom, você quer isso, mas quais são as consequências disso? Então é uma questão de negociar, que é o assunto da live da semana que vem. Né? Numa conversa sobre sexualidade, negociar sempre. É sobre isso que nós vamos conversar. Então, uma outra possibilidade aí é a forma como você está negociando as questões com a sua filha. Então, precisamos olhar, porque afinal de contas, o adulto da história somos nós, né? E não eles. Então, nós é que temos uma caminhada maior e que podemos olhar com paciência para essa situação e poder olhar com paciência para essa situação e poder ajudá-la, né, se ela está numa situação que incorra em riscos, por exemplo. Tá? Ai, gente, desculpa, estou com um pigarro hoje. Então, o que a gente vai ver aqui? Todos os dias, os nossos filhos, né, os púberes principalmente, eles vão se deparar com tomadas de decisões. Eles vão ter que, tomar uma decisão e essa decisão vai gerar erros e vai gerar acertos. Ah, quando é que meu filho entende que é uma coisa certa e que é uma coisa errada? Bom, os nossos erros e acertos estão muito ligados aos valores que a gente conseguiu passar para os nossos filhos. Não é? Então, quando eles são pequenos, até quando eles crescem, a gente está ali o tempo inteiro passando valores para eles. E são esses valores que a gente passa no dia a dia que vão norteando a tomada de consciência dos nossos filhos a respeito de determinadas decisões. Então, por exemplo, a roupa que ele veste. Essa escolha da roupa que ele veste está muito articulada com os valores que a gente sempre falou para eles a respeito de roupa. Então, provavelmente, eles não vão fazer uma escolha muito distante daquilo que a gente preza. Ou se eles estão fazendo, precisa entender o porquê que estão fazendo essas escolhas. Uma outra coisa que eles vão escolher sempre é que esporte que quer praticar. O que ele quer comer, né? Como agir com um amigo que não está sendo legal, se vai ficar quieto, se vai falar, né? Se ficar... se fica ou se não fica com aquela pessoa, se namora, se beija, se não beija. Gente, o tempo inteiro a gente está sendo bombardeada, né? Ou não é bem bombardeado o termo, mas a gente está sendo envolvidas na necessidade de tomar decisões. E isso não é diferente com o seu menino e a sua menina. E tem horas que você está perto e consegue proteger de algumas coisas, e tem horas que vocês não vão estar perto e que eles vão ter que tomar essa iniciativa sozinhos. É só a gente ver, por exemplo, a vida deles na internet. Vocês nunca estão do lado deles. Não é que você esteja do lado, assim, pessoa do lado, mas entrando com eles nesse mundo. Porque esse mundo pertence a um mundo individual. Então, eles ali fazem o que eles querem, baseado em quê? Na bagagem que eles conseguiram criar, na bagagem que eles conseguiram juntar para poder lidar com as mais diversas situações. Né? Então, eles estão ali o tempo inteiro tendo que fazer escolhas. E essas escolhas, né, quando a garota ou quando o garoto, eles erram, eles devem ser ensinados que não é nenhuma vergonha errar. Né? Se a gente tem empatia, se a gente consegue chegar perto e dizer para os nossos filhos que não é vergonha nenhuma errar, isso vai ajudá-los a lidar melhor com os erros e, ao mesmo tempo, conseguir conversar com a gente, trazer aquela situação para a gente.
Se ele tem uma mãe ou um pai que não vê vergonha em uma pessoa errar, mas sim uma oportunidade para ensiná-los alguma coisa, gente, essa criança, esse adolescente, ele vai se tornar um adolescente muito diferente daquele adolescente que foi mimado, daquele adolescente que os pais resolveram tudo, daqueles adolescentes que foi super protegido. Esse adolescente, ele vai conseguir, né, fazer as suas escolhas de forma mais assertiva. Ele vai conseguir fazer as suas escolhas, né, com muito mais segurança. Por quê? Porque a gente transformou o erro não em um juízo moral, não sabe, num juízo de desqualificação, mas sim numa situação de aprendizagem. Ah, beleza, Alessandra. Alessandra está aqui agradecendo e dizendo que vai participar do Papo Firme. Olha, é bem legal. Eu aconselho, né? Tanto aconselho que criei o Papo Firme. Eu acho que para a gente transformar um erro em aprendizagem, a gente precisa saber lidar com os nossos meninos e as nossas meninas. Precisa entender aquele erro que ele trouxe. Porque se a gente não entende, a nossa primeira ação, gente, é julgá-lo. E a gente vai julgar com o quê? A gente vai julgar com o conceito que a gente tem a respeito da sexualidade na adolescência. Aquilo que na minha cabeça eu acho que é bom ou eu acho que é ruim. E quando eu tenho um conceito limitado a respeito do que é a sexualidade na adolescência, a tendência é que eu tenha esse mesmo tipo de atitude quando os meus filhos trazem algum tipo de situação que eles vivenciaram. E se eles percebem que para você, se ele cometeu um erro, se ela cometeu um erro, aquilo foi uma coisa vergonhosa e não uma situação natural de quem está se desenvolvendo, não é? E que o que é que a gente pode fazer para remediar ou mesmo não errar de novo, né? Então esse adolescente não vai aprender nada e ele só vai se tornar inseguro ou vai aprender com outras pessoas e na relação com você essa confiança acaba não acontecendo, né? Deixa eu ver aqui que a Kelly deixou. Eu até hoje tenho medo de errar. Preciso primeiro curar isso em mim para passar para minha filha. Kelly, e quando a gente tem medo de errar, a gente cobra, né, a mesma coisa dos nossos filhos. É como se errar fosse uma coisa que não, sabe, muito ruim. E não é, né? Claro, depende, tem erros e erros. Tem erros que podem trazer um machucado, né, uma situação muito drástica nas nossas vidas. Mas tem outros erros que a gente sabe, poxa, vou me arriscar a fazer isso. Por exemplo, vou fazer uma fritada, vou cozinhar uma comida, mas nunca cozinhei, mas não me atrevo a cozinhar. Imagina, você não vai cozinhar, você não sabe cozinhar. Bom, mas a gente aprende cozinhando, não é? A gente aprende a se relacionar se relacionando. A gente aprende a estar com as pessoas estando com elas. Então, se a gente não aprende a lidar com os erros que a gente comete nessas convivências, nessas situações, a gente não cresce, a gente não se desenvolve. Então é importante, sim, essa é uma das coisas que a gente tem que fazer, é olhar para a gente. E olhar para a gente significa, não é? Por que eu tenho medo de errar? Aonde está a minha trava? Não é? Por que eu não posso errar? Por que eu tenho que ser perfeita? Porque diante de uma mãe perfeita, nenhum adolescente vai chegar para contar suas histórias. Eles estão num momento que é um momento, sabe, de grandes descobertas, de grandes experimentações, de grandes aventuras. É um momento de crescimento. Como é que ele vai chegar lá, ou ela vai chegar para contar uma história para a mãe, se essa mãe nunca errou? Se essa mãe é sempre certinha? Se essa mãe nunca demonstrou para eles que ela, sabe, é capaz de ir lá na cozinha tentar fazer uma comida quando ela nunca cozinhou, e mesmo que a comida não dê certo, se diverte, né? Come a si mesmo, se for comível, se não for, vai buscar, pede um iFood, enfim, mostrar que é possível a gente aprender. Porque tem uma coisa que é muito importante aí, gente. Quando a gente limita os nossos filhos de experimentarem as situações na vida deles, a gente não está só tolhendo, né, o desenvolvimento deles, mas você está negando a esse adolescente
uma experiência que é uma experiência só dele. Eu vejo, por exemplo, mães que muitas vezes elas estão ali, por exemplo, o filho quer namorar, ou a filha quer namorar. Não, não pode namorar, não tem como isso acontecer, porque eu não quero que você namore e pronto. E isso, a experiência de namorar não é uma experiência que nos pertence, pertence a eles. O que a gente pode é orientar, é negociar esse namoro, é colocar limites. Agora, a experiência de namoro, quem ele vai escolher, sabe? Como ele vai proceder, o que ele vai dizer para essa namorada, como ele vai conviver com essa namorada, isso é uma experiência que é só dos nossos filhos. Né? Como a nossa foi só nossa. Então a gente não pode viver por eles essa experiência. Porque não é você que vai namorar com a namorada ou o namorado dele. Quem vai namorar é ele. Quem vai namorar é ela. Então, se a gente não prepara os nossos meninos e as nossas meninas para tomarem decisões, para fazerem escolhas, sabe? Eles vão se sentir, muitas vezes, tolhidos, com medo, né? E esse medo reflete nas suas colocações, no seu jeito de lidar com a sua sexualidade. Vamos ver aqui. Porque quando eles chegam na adolescência, né, quando eles chegam nesse momento, principalmente, né, quando o parto acontece e eles estão no mundo, né, ou seja, quando as meninas menstruam, os meninos ejaculam e eles começam de fato a se interessar por outra pessoa, o que vai acontecer? Eles vão fazer essas tomadas de decisão a partir, né, do seu entendimento, da sua bagagem. E a adolescência, né, é sinônimo de autonomia, porque a adolescência é exatamente o treino para essa autonomia. E eles vão buscar esse treino. E se a gente não está próximo para orientar, para ajudá-los nessas escolhas e deixar, né, se você vê que é uma situação que ele precisa viver e deixar ele viver, deixar ela viver, eles não vão aprender com as suas escolhas. Então, a culpa vai ser sempre da mãe. Foi ela que me fez escolher fulano. Então, eu não gosto de fulano, mas minha mãe não deixou eu escolher aquela outra, ou não deixou eu escolher aquele outro. Então, vocês vão estar sempre sendo responsabilizadas por algo que não é da sua responsabilidade. É da responsabilidade desse garoto e dessa garota. Tá? Então, a adolescência eles precisam treinar, aprender a andar, agora não mais com as pernas, mas sim com a cabeça, né? Com as suas próprias iniciativas, com o seu próprio conhecimento, com aquilo que eles têm que fazer por eles, né? Então, é nesse momento que a gente precisa ajudá-los a vivenciar esses erros, sem achar que errar é uma coisa do outro mundo, sem achar que errar, que ninguém erra. E uma das primeiras coisas é a gente olhar para os nossos erros, porque nós, como mães, também não somos perfeitas, nem como mulheres, né? Nem como trabalhadoras, nem, enfim, em todos os papéis que a gente exerce, sempre uma hora ou outra a gente vai cometer um erro. E é aquilo que eu trago para vocês da questão da segurança psicológica. Então, o que falta nessa garota? Segurança psicológica para poder conversar sobre aquilo que ela quer falar a respeito de sexualidade. E a segurança psicológica, ela olha a questão do erro exatamente como essa oportunidade, da gente olhar para essa questão do erro como uma oportunidade de aprendizagem, e não como algo vergonhoso, como algo, sabe, que desmerece os nossos meninos e as nossas meninas. Não, é aprender com aquilo que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Mas quando acontece de um namorado não ser de boa índole, o que fazer? Oriento, não escuta, não consigo entender como devo agir. Helenilda, é aquilo que eu estava falando, né? A escolha dela, não é? A escolha
O seu namorado não é de boa índole, o que você pode é ficar mais perto dela e trazer esse namorado mais para perto de vocês, para que você possa ter convivência e saber exatamente se aquilo que está acontecendo está ameaçando, se aquela relação está ameaçando a sua filha. Uma outra questão que você precisa trazer aí, né, com a sua filha, não é de boa índole por quê? Não é? Que questões são essas que esse namorado tem, não é? que a gente precisa intervir nessa escolha? E mais, não vai adiantar de nada você não querer que ela namore, porque ela vai continuar namorando do mesmo jeito. O que você pode é orientá-la, o que você pode é trazê-la para perto de você, para você poder questionando com ela e chegar a algum determinado como é que eu diria, negociação em relação a essas questões que você não considera de boa índole. Então, veja, por que você quer impedir? Então, a gente tem que se perguntar esse porquê. Está correndo risco grave? Tem alguma coisa muito, muito ruim que possa acontecer em manter esse relacionamento? Que coisas são essas? Liste para você se perguntar. Essas coisas são coisas que, de fato, vai atingir a vida da minha filha, ou é porque é uma questão minha que eu não queria, não seria a minha escolha, não é? Então, a gente tem que se olhar antes da gente se colocar frente às nossas filhas e os nossos filhos. Então, precisa entender o que é que está acontecendo com você primeiro, para depois poder se colocar com a sua filha. E olhar para a sua filha, para o seu filho, não é? O que motivou esse tipo de conduta deles? O que fez com que eles agissem desse jeito? O que eles sabem a respeito desse assunto? E aí vocês precisam, né, listar, por exemplo, no seu caso, listar as coisas que você, que você vê que o seu filho precisava, ou a sua filha precisa desenvolver para poder adquirir desenvoltura para essa tomada de decisão. Então, minha filha é muito ingênua, ela não sabe o que é, esse cara pode ser um cara abusivo. Então, vamos conversar sobre relacionamento abusivo. Então, você fazer uma lista do que é um relacionamento abusivo, né? Que situações ocorrem no relacionamento abusivo. Dessas situações, no que sua filha, por exemplo, precisa se desenvolver mais, para que ela não caia nesse tipo de armadilha, não é? Então, a gente precisa ver, diante daquele erro que a gente ouviu dos nossos filhos, ou daquilo que está acontecendo com ele, a gente fazer uma lista, identificar onde estão os pontos frágeis deles, que a gente pode desenvolver para que eles aprendam com esse erro e no próximo ela não caia do mesmo jeito. Porque a gente simplesmente proibir não vai evitar nada. Até porque proibir só faz com que eles se juntem ainda mais, não é? Se adorem ainda mais, se amem ainda mais, e a gente não tem... como é que diz? A gente não tem como ajudá-los, não é? Eu lembro quando minha mãe não aceitou meu namorado, eu namorei escondido, tá vendo? É isso que vai acontecer. Eu nunca vi ninguém que a mãe e o pai tenha proibido o namoro e que não tenha namorado escondido. Ou que, né, não tenha continuado a desejar e amar essa pessoa e que se tivesse um dia de oportunidade com essa pessoa, estaria com essa pessoa. Então, veja, não é proibir que é o caminho. O caminho é a gente conversar. Veja o que é que está incomodando a gente e daquilo que está incomodando, o que é que o meu filho, a minha filha precisaria desenvolver para poder dar conta disso, e vamos desenvolver, né? Vamos aproveitar esses erros para desenvolver o senso crítico dos nossos meninos e das nossas meninas. Esse é o nosso papel, é orientá-los para que eles olhem para as situações e para as circunstâncias, né, de uma forma com mais conhecimento, com mais possibilidades, e poder fazer escolhas que o machuque menos, né? Então, transformar a vergonha do erro em uma oportunidade de aprendizagem, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje, né?
e dizer para vocês que eu sei que é muito duro, é muito difícil, mas que a gente precisa aprender a ter paciência com nossos meninos e as nossas meninas. Claro, também colocar limites, também estabelecer negociações. E quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando o tempo inteiro, né? É de relação, e se a gente está falando de relacionamento, é relacionamento com a família, é relacionamento com o namorado, é relacionamento com os amigos, a gente precisa aí entender quais são os limites. E para que os nossos meninos e as nossas meninas, eles venham aderir a esses limites, né, participar dessa negociação de uma forma intensa, negociação não, dessa combinação, né, de uma forma com compromisso, é preciso que a gente faça uma negociação, que eu chamo no meu curso Papo Firme, uma negociação compartilhada, né? Não uma negociação que na verdade nem chega a ser uma negociação, que é aquela que a gente dita tudo o que eles têm que fazer e no final a gente coloca, tá combinado, né? Então, isso não é negociação, isso foi uma pré-eleção, pode ter sido uma opinião, mas não foi negociação. Então, negociar é outra história. E é sobre essa negociação que a gente vai conversar na próxima live, na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 15 horas. Então, vejo vocês às 15 horas da semana que vem, tá? Aqui, nesse mesmo local, tá bom? Quem quiser se interessar pelo Papo Firme, que está aqui no Instagram, entra lá na minha bio, tá lá na minha bio a página para adquirir. E quem tiver aqui no Facebook, no YouTube, me manda aí um link, ou me manda um link, não, me manda um direct que eu mando para vocês o link dessa página, tá bom? Obrigada a vocês todas pela participação e a gente volta a se falar na próxima semana, às 15 horas eu estarei aqui de volta. Até lá!